pessoal, esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente. Sabe o que significa isso? Que a gente vai fazer uma contação de história continuada. O que é isso, Mili? O que é história continuada? Uma história continuada é uma história que eu vou começar contando e outras pessoas vão continuando ela, até chegar no momento que a gente entende que é o final. Vamos lá? Então vamos lá. Em uma fazenda lá do interior de Minas Gerais, existia uma família que tinha 5 pessoas e elas não se gostavam. Um dia, essa família resolveu dar uma festa e resolveu chamar também de festa junina. Por que caía no mês de junho? Porque tinha outro significado? Eu não sei, mas eles resolveram fazer essa festa. Escolheram as comidas, que eram paçoquinha, pipoca, milho verde. E escolheram também como seria cada detalhe. Chegou uma hora que eles escutaram um sino tocar. Mas que sino era esse? Era o sino de uma igreja lá longe. E esse sino, ele dizia alguma coisa, porque sempre que tocava esse sino, algo acontecia. Fato é que o sino não era somente simbólico, mas ele tinha grande importância para a família. Os 5 não se davam muito bem, então quando o sino tocava, eles ficavam em comunhão, com o sentimento de família, já que o sino somente tocava em datas festivas. Acontece que em um determinado momento, Luzia, uma das filhas, percebeu que o sino havia parado de tocar. Ela entendeu que se ele havia parado de tocar, a família voltaria a brigar e as diferenças ficariam mais evidentes. Então ela decide chamar o seu irmão Marco para ir até a igreja saber o que havia acontecido, porque se ela não fosse e não descobrisse o que estava acontecendo, a família voltaria a brigar e toda a festa acabaria em muita confusão. E logo na noite de São João, data onde os patriarcas da família se conheceram, numa festa de arraiá ali na cidade mesmo, em frente à igreja, naquele estilo de festa de interior. Luzia se perguntava se foi Santo Antônio que ajudou, já que a família brigava tanto, mas eles precisavam se apressar. Já ia anoitecer e a tradicional festa ia começar. Eles imaginaram que nada de pior podia acontecer até que chegando lá encontraram seu pai. Luzia se perguntou, mas por que você? E o pai logo foi interrompendo, falando que ia contar uma história, breve, mas muito importante. Não era ele que tinha feito parar, mas era ele que sempre fazia o sino tocar. Marco lembrou na hora que o pai nunca estava nas brigas de família, mas logo interrompeu seus pensamentos porque queria prestar atenção na história. E o seu pai começou a contar que há muitos e muitos anos atrás, um menino nasceu com um sino no lugar do umbigo. E ele passou a sua infância inteira sendo rejeitado a toda roda de conversa que ele entrava, pois o seu sino te denunciava e mostrava que ele estava ali presente. A partir desse momento, ele passou a tocar o sino apenas em reuniões de família, onde ele se sentia um pouco mais à vontade. E a cada dia que ele tocava o sino, ele alegrava a família e ia crescendo aquele sino. Aos poucos, o sino não cabia mais dentro de casa, então ele teve que se mudar. E aí ele foi para o final da cidade, onde ele construiu uma casinha para conseguir guardar o seu sino. E esse sino passou a ser tocado em todo dia de festa que ele lembrava da sua família. A partir daí, todo mundo da família ia um dia ou outro de festa revisitá-lo para ver como ele estava, se estava tudo bem e ouvir um pouco do seu sino ser tocado. Aí, com o tempo, ele passou a ser querido por todos da cidade, como sendo o sinaleiro que, em dias de festa, animava todo mundo. Desse tempo, ele passou a ser celebrado e todos os dias de festas tinham que ter o sino. Se não houvesse sino,
Alguma coisa tinha acontecido. E aí, alguém da família do sinaleiro ia para dentro da sua casinha e passava a ser o próximo sinaleiro. Essa tradição foi passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. E aí, agora, meu filho Marcos, eu queria te falar, eu queria saber de você, se você aceita tocar o sino comigo. Marcos topa tocar o sino com seu pai e dá um abraço bem carinhoso nele, bem forte. Chegado o grande dia, Marcos está bem nervoso, porque seria a primeira vez que ele iria tocar o sino com seu pai. Seu pai tenta acalmar ele. E passado algumas horas, chega a hora de tocar o sino. Ele está bem nervoso e começa a sentir uma espontada no coração diferente. Seu pai chega do lado dele e fala: filho, fica calmo, você vai conseguir. E ele acaba conseguindo tocar o grande sino. E a família vive feliz para sempre, sempre tocando esse sino.